Custo de vida em Vancouver. Se você está pesquisando sobre o Canadá, você já deve ter escutado: ó, Vancouver é o lugar mais caro do Canadá, né? Não é bem assim. A gente vai conversar, a gente vai falar sobre alternativas que existem para quem deseja morar aqui na cidade, né? Eu vou contar com a participação da nossa querida Rafa aqui, que é assim como eu, uma moradora da cidade de Vancouver, já teve aquela vida de estudante aqui em Vancouver, sabe muito bem os dilemas, né? E o custo, né, de vida aqui na cidade de Vancouver. Olá, minha querida Rafa, tudo bem? Oi, Chico, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado aí pela sua participação, né? A gente falar aqui da nossa tão amada Vancouver, né? Vamos falar do vilão, né, de Vancouver, que é o custo de vida, né? Então vamos trazer um pouquinho essa informação para o pessoal. Estou só ajeitando a minha câmera aqui do Instagram, porque quando entra o convidado muda o ângulo, mas está tudo certo. São muitas plataformas aqui para a gente Sim. falar com você, né? Então, Rafa, você passou por todas as etapas aqui em Vancouver, né? Você com seu marido, você teve uma etapa de estudante, hoje você é uma profissional, trabalha na Alexander College e tudo mais. Conta para a gente o quanto, quando você chegou aqui, você tinha que ter esse auxílio de fora para se manter aqui ou não, o quanto vocês ganhavam aqui era o suficiente para se sustentar. Como é que foi esse equilíbrio aí das contas na cidade de Vancouver? Sim, Chico. No primeiro momento, quando a gente veio os dois estudando, né? Porque a nossa intenção era só ficar um ano e retornar para o Brasil, né? Então a gente não tinha perspectiva de ficar aqui mesmo, mas a gente acabou mudando de ideia. Então, assim, Vancouver tem esse poder, né? sim, não demorou muito para a gente mudar de ideia, não, viu, Chico? Ali nos primeiros meses a gente já tinha decidido. Então, assim, com nós dois, né, estudando e trabalhando só 20 horas na semana, era mais complicado. Então, Os dois trabalhavam, né? Os dois, eu, perdão, todos estudavam. isso, os dois estudavam e a gente trabalhava 20 horas na semana. Então, a gente já tinha. Funciona a mesma regra de hoje. Se você é estudante, né, e o seu programa te permite trabalhar, você pode trabalhar 20 horas por semana, Exatamente. exatamente para você focar no seu estudo, né? Exatamente. Então, a gente se preparou para vir, né, porque a gente sabia que só poderia trabalhar 20 horas na semana. Só que foi só por um período de 6 meses, porque a gente fez um programa vocacional, que depois dos 6 primeiros meses, nós dois poderíamos trabalhar full time. Então, nesses primeiros 6 meses, realmente foi mais apertado, a gente teve que contar com a reserva que a gente tinha feito no Brasil, mas a partir do momento que nós dois começamos a trabalhar full time, as coisas ficaram bem mais simples, né? Bem mais tranquilas, não precisamos mais de trazer reserva do Brasil. Time é por tempo integral, né? A partir do programa, como a Rafa fez, um programa de estudo e trabalho, que a gente chama de programa vocacional, geralmente tem um componente ali, vamos supor, 3 meses de estudo, 3 meses de trabalho, 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho, sendo que na parte de estudo você pode trabalhar 20 horas semanais, depois você pode trabalhar por tempo integral, né? O nosso famoso full time aqui, né, Rafa? Isso. E aí, depois que a gente terminou o curso vocacional, eu fui estudar e o meu marido foi trabalhar full time, né, tempo integral. Então, aí também já facilitou bastante, né, tendo um trabalhando enquanto o outro estuda e trabalha 20 horas, fica mais tranquilo do que quando os dois estavam só trabalhando 20 horas, né? Mas tudo muito bem organizado, né, Chico? Porque, e também não a qualidade, mas o nosso estilo de vida era diferente do estilo de vida que a gente leva hoje, por exemplo. Então, no início, quando a gente veio. De vida. Exatamente. No início, quando a gente veio, a gente começou morando num basement, que a gente pagava um aluguel bem mais barato. Então, nessa época que estavam os dois estudando, foi o que ajudou bastante. A gente pagava um aluguel que não existe mais hoje em dia. Lembra mais ou menos quando era, Rafa? Era $750 canadenses, um Aonde que era, quarto. Rafa? Assim, só para a gente ter uma ideia. Era na Joyce, era dentro de Vancouver ainda. Em Vancouver mesmo, né? Isso, a gente levava cerca de uns 15, 20 minutos para chegar no centro de Vancouver de Skytrain, e dentro das 750 já estava incluída internet, aquecedor, eletricidade, TV a Moravam vocês cabo, dois, era isso? só nós dois, isso. Moravam vocês dois.
Eu vou só para explicar para o pessoal aqui o que é basement, né? Para quem é muito comum aqui na América do Norte, você ter uma parte da casa, não é o porão, não tem como dizer porão. As casas no Brasil não têm isso, então não adianta você tentar fazer uma ligação direta, né? Realmente você tem uma parte da casa que ou ela é na altura do chão ou ela é um pouco abaixo, em que as pessoas alugam, né? Elas moram em cima. Isso tende a ser o tipo de aluguel mais barato, né? Porque você está dividindo a casa com alguém, você não vai ter contato com a pessoa, você tem seu quarto, seu banheiro, ela tem o dela, é tudo separado, é como se fossem dois apartamentos, só que é dentro de uma casa, né? E naquela época você falou que pagava em torno de, sei lá, mais ou menos que ano foi isso, Rafa? 2015, Chico. 2015. Hoje em dia eu acho que é bem difícil achar alguma coisa nesse valor, né? Era um basement, igual você falou, era no andar, no térreo, não chegava nem a ser um porão, e tinha um quarto, banheiro e a sala que era junto com a cozinha, né? Então era como se fosse um apartamento de um quarto mesmo. Mas aí depois, quando a gente começou a trabalhar full time, os dois, a gente mudou agora não, né? Já tem 5 anos, em 2016, a gente mudou para o centro de Vancouver, que é onde a gente mora até hoje, nesse apartamento aqui, que também é um aluguel que é difícil de achar hoje em dia. O nosso aluguel é mais barato porque não aumenta muito, né, com o passar dos anos. Então, como a gente já está nesse apartamento há muito tempo, a gente paga um valor bem abaixo. Eu diria que hoje em dia um apartamento igual o meu, se você for alugar agora, você vai pagar aí uns 1.800, porque ele é em downtown, mas é em West End, então não é uma área mais que tem mais apartamentos antigos, né? Você não tem, por exemplo, a laundry dentro do apartamento, né? Então, você não tem dishwasher. Então, os apartamentos mais novos nessa mesma região. Fala inglês, porque de repente a pessoa não sabe desses caramba, desses negócios em inglês. Desculpa, gente. Mas a gente fala isso todo dia. Fica o costume. Não tem máquina de lavar roupa dentro do apartamento, né? Porque já são prédios mais antigos. Só para fazer para o pessoal entender, assim, a Rafa imagina um apartamento de quarto, é isso, Rafa? E hoje Isso. esse apartamento estaria em torno de $1.800, né? Isso no centro. O centro de Vancouver ele tende a ser o lugar mais caro de Vancouver, né? Porque pela escassez de espaço, né? É muito diferente de diversas cidades brasileiras em que o centro é um lugar ruim para morar, muitas vezes. Eu sou do Rio, o centro do Rio não é um lugar muito legal para morar. O centro de Vancouver é lindíssimo. Você tem uma área comercial e você tem uma área residencial, que é linda, tem praia, né? A Rafa mora lá perto lá da English Bay, que é linda e tudo mais. E é uma das áreas, se não a área mais cara, assim, por metro quadrado para se morar em Vancouver. Mas, assim, e você acredita que hoje eu estaria mais ou menos em $1.800 o aluguel, né? Exato. Mesmo um apartamento. A gente tem olhado alguns apartamentos aqui na região e a gente tem visto o apartamento de um quarto. Você até consegue achar um apartamento mais barato, por exemplo, por uns 1.700, mas vai ser um apartamento bem antigo. Se for um apartamento antigo, mais renovado, um quarto, 1.800, 1.900. Agora, os novos de um quarto aqui nessa região é 2.000, 2.100, mas aí você já vai ter a lavanderia dentro do apartamento, o prédio vai ser todo moderno, com academia, ginástica no prédio, você vai ter lava-louça, que é o que hoje, por exemplo, a gente não tem, porque o nosso apartamento ele é mais antigo, ele é um tamanho bom, mas ele não tem todas essas utilidades, vamos dizer assim. A gente não tem a lavadora, a secadora, a gente é ainda compartilhado. Utilities aí, por favor. Utilidades, né? Deu show e deu palestra. Então, assim, são escolhas. A Rafa trabalhou muito tempo na 3RA. Nós somos muito amigos. Já estou acostumada. Uma brincadeira aqui. Olha só, Rafa, então, eu acho interessante as pessoas saberem que existe... o que eu vejo muito em Vancouver é um equilíbrio, né? Você tende a ter principalmente o que é mais caro. Eu diria que as duas cidades mais caras do Canadá, Vancouver e Toronto. Não tem como dizer ao contrário, tá? Mas o que vai mudar muito é o valor desse aluguel, né? O quanto você paga de aluguel é o que vai mudar. Só que mesmo nessas cidades, né, Vancouver, por exemplo, quanto mais você for afastando do centro, mais barato vai ficando. O sistema de transporte público aqui é fantástico, né? Você tem
uma conexão entre as cidades muito legal e tal. Então, você não depende do seu estilo de vida. Interessante você saber que não é esse bicho-papão todo, né? A Rafa mora em downtown, mas se você, por exemplo, escolher morar numa cidade próxima a downtown, porque aqui em Vancouver é tudo dividido por cidade, é quase como se bairros do Brasil fossem cidades, né? Então, se você, por exemplo, escolher que você vai para Burnaby, o seu valor de aluguel vai abaixar. Por exemplo, lá, provavelmente em Burnaby, você já consegue. Isso aí tem que haver pesquisa, né? Mas eu vou te dar um valor médio aqui. Um apartamento de 2 quartos por volta de $1.800. Aí, se você vai afastando mais, você já está indo ali para Westminster, para Coquitlam, a Surrey, a Langley, né? Você já vai abaixando muito, em 35%, 40% no valor do aluguel em relação a Vancouver. E você continua morando, basicamente, em Vancouver, desfrutando de todo o mercado de trabalho de Vancouver, né? De todas essas oportunidades que acontecem aqui. Que, como é uma cidade mais cara, os salários também tendem a ser mais altos. Então, existe esse equilíbrio, né? Rafa, eu costumo dizer, aí você dá a sua opinião, né? Quando a gente está fazendo uma programação financeira, né? A gente está fazendo uma programação financeira para uma família vir morar em Vancouver, optou por Vancouver. A gente sempre, o cálculo é mais ou menos o seguinte, um cálculo base, tá? $1.500 por adulto, ou seja, $3.000 para um casal, e aí a gente vai acrescentando $1.000 por criança. Isso é para você morar num baita apartamento no centro da cidade? Não, não é. Essa é uma base, tá? Não é uma vida ruim, né? Mas também não é uma maravilha, vamos botar assim, morando onde você quer, fazendo o que você quer. É aquela vida mais de início dentro de Canadá. A gente utiliza mais ou menos $1.500 por adulto e $1.000 por criança, né? Você acha que faz sentido no que você vive em Vancouver, essa base que a gente faz, Chapa? Faz total sentido, Chico. Eu acho que é por aí mesmo. Ainda mais igual um casal vivendo aí com $3.000, você consegue sim alugar o apartamento, né? Se você não tiver filhos, né? Seguindo esse cálculo. Você consegue, às vezes, morando, igual, como você falou, morando um pouco mais afastado, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? O transporte público aqui é excelente. E eu estava justamente conversando agora com meu marido, que quando a gente veio para cá, a gente era muito novo. Então, a gente queria morar em downtown por conta do nosso estilo de vida daquela época. Então, a gente queria estar perto dos bares, das festas, da muvuca, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia, a gente é mais velho e tudo, a gente já está considerando mudar mais para as áreas afastadas e justamente pela questão do preço, porque a gente consegue um apartamento, às vezes, muito melhor com o valor que a gente paga e a gente está aqui em downtown, sendo que já não é mais tanto o nosso estilo de vida. Então, eu acho que faz total sentido essa conta para quem está chegando. E, claro, conforme a gente vai vivendo aqui, a gente vai construindo a nossa vida, a gente vai acabando conseguindo coisas melhores, né? E hoje em dia mesmo, eu penso que como eu não trabalho mais no centro de Vancouver, o meu marido também não, a gente trabalha em Burnaby, então para a gente agora às vezes faz mais sentido morar lá naquela região, pagar um aluguel mais barato e usufruir de um apartamento melhor, né, do que continuar morando aqui em downtown, porque acaba que tem o custo do transporte. Então, você também tem que pensar nisso, né? Que adicionar ali o custo do transporte no seu budget, né? Vamos dizer assim. No seu orçamento. O que eu acho muito importante, as pessoas, e que a gente indica sempre que as pessoas façam, Rafa, e aí também, né, como uma moradora de Vancouver, uma moradora do Canadá, alguém que passou toda essa luta aí, né? Essa vida de estudante, né, e tal. Queria a sua opinião assim, a gente pede para as pessoas virem para cá, né, a morarem em um lugar provisório e daqui escolherem onde elas querem morar. Eu acho muito importante para você enxergar o Canadá com seus olhos, né, para aí sim você assinar um contrato para determinar. Hoje existem empresas bem legais brasileiras que fazem essa ajuda. Se você tiver uma empresa dessa te ajudando, vai lá, filma um apartamento, filma região e tal, é legal. Do contrário, eu acho muito importante que você esteja aqui dentro para escolher onde você quer morar. Olha só, a gente está falando aqui, né, Rafa, mais ou menos,
Vamos falar dessa questão do equilíbrio de contas. Um adulto, o custo base para morar em Vancouver é de $1.500. Né? O que acontece? O salário mínimo na província de British Columbia hoje é $14,60, ele está indo para $15,20 agora em junho. Né? Então, dá mais ou menos um salário, é 15,20, $2.614. Aí você vai ter imposto, mas também você tem ressarcimento desse imposto, você tem outras coisas. Eu vou levar em consideração que também você pode fazer hora extra. Eu botei uma base de 8 horas por dia de trabalho, tá? Então, você tem um valor bem acima. Quando você vai para trabalhar no tempo integral, você tem um valor muito acima do que é a base ali, né, do custo da cidade. Lembra? Do que a base, vai depender de como você quiser viver. Então, o que eu acho muito aqui é que as contas se equilibram. Se um casal optar, né, ele optar por trabalhar no Starbucks a vida inteira, né, e vai ganhar ali, acho que próximo do mínimo, esse casal vai estar ganhando mais ou menos ali mais de $5.000 por mês, né? Então, assim, eles vão ter uma boa vida, né? O que eu acho que Vancouver, vamos fazer essa brincadeira, né, Rafa? Você quer trabalhar no Starbucks a sua vida inteira, né? Não quero esquentar minha cabeça, quero trabalhar no Starbucks, você vai viver bem aqui. Mas, assim, você nunca vai comprar uma casa aqui, né? Eu acho que Vancouver é uma coisa que realmente destoa, e não tem como a gente também esconder essa verdade, é o valor de imóvel, né? O valor do imóvel realmente ele é bem alto. Hoje eu vejo muitos brasileiros buscando opção no seu primeiro imóvel aqui, comprar um pouquinho mais afastado, Coquitlam, Langley, são lugares muito legais, mas muito legais mesmo, que o valor de um imóvel muitas vezes é metade do valor do imóvel de Vancouver, 50%, 60% mais barato do que Vancouver por metro quadrado, né? Então, são opções legais. A maioria das pessoas hoje está trabalhando de casa, eu estou de home office, a Rafa está em home office, eu não devo voltar para o escritório, vou continuar, me adaptei muito bem ao home office aqui, não vou mudar, não tem porquê, né? E tem muita gente nessa vibe, então você pode morar um pouco mais afastado, diminuir esse custo. O que eu acho, no final das contas, é que as contas em Vancouver, a partir do momento que você pode trabalhar por tempo integral, essas contas elas começam a equilibrar o quanto você ganha com o quanto você gasta, né? Eu acho que isso aí realmente é bem importante que você que está aí nos assistindo entenda, né, Rafa? Com certeza, Chico. E a gente estava falando aqui do salário mínimo, né? E dificilmente uma pessoa vai ficar ganhando salário mínimo o resto da vida, né? Porque mesmo se você está trabalhando, você escolha trabalhar em restaurante ou em lojas, né? Você vai acabar ganhando ali um aumento ou você vai acabar virando gerente. Então, conforme as coisas, eu sempre falo, quando o tempo vai passando aqui, as coisas vão acontecendo para a gente, né? Às vezes a gente nem vê e acontece, e aí na hora que você vê, você já está numa situação de vida muito melhor do que quando você chegou aqui. De fato, quando você chega, é um pouquinho mais difícil, né? Você está começando sua vida do zero. Isso, né? Depende do seu fôlego financeiro que você vai iniciar esse projeto, mas o que eu acho muito importante pessoas entenderem que fala muito em Vancouver e tudo mais, mas principalmente se o seu programa ele te permite trabalhar, você deverá conseguir, né? Depois de um tempo, depende do tamanho da família. Eu costumo dizer que um casal é a logística financeira melhor que tem, porque você tem uma pessoa só estudando e 2 pessoas trabalhando. Se tem só o estudante, é um pouquinho apertado, enquanto um só está trabalhando 20 horas semanais, né? Então, assim, tem filhos, aí aumenta um pouco o custo. A V3R faz um projeto financeiro personalizado para cada família, não tem como ser diferente, né? Mas, assim, Vancouver é uma cidade cara em relação, principalmente, a aluguel? Sim, é. Existem muitas alternativas para você baratear, se você quiser vir para Vancouver? Sim, existem. Nós citamos, aliás, algumas delas. O basement, né? O basement é algo bem legal. Outro, você morar um pouco mais afastado. Vancouver é uma cidade que, assim, o ônibus vai passar 7:1, você tem lá o horário, e aquele ônibus vai passar 7:1, é um negócio impressionante. Você manda uma mensagem para o número 33333. Aí ele manda direitinho. Tá vendo?
manda direitinho o horário. Fala assim, ó, você manda o número do ponto, o número do ônibus e fala, ó, o próximo ônibus é tal hora, os 3 próximos horários. Então, você só vai, não passa frio, não toma chuva, nada disso. Você só vai para o ponto na hora que o ônibus vai passar. Como eu falei, hoje trabalho em casa, mas quando eu trabalhava no escritório, era muito comum ou eu trabalhar de ônibus ou de bicicleta. No máximo, uma vez por semana, eu iria trabalhar de carro, né? Então, assim, é muito bom o transporte público aqui, ele funciona muito bem, né? E eu acho interessante você enxergar Vancouver com seus olhos, aonde Vancouver tem, né, lugares completamente diferentes. Você tem o centro da cidade muito mais vibrante, né? Como a Rafa falou, tem as festas, né? Tem tudo. Aí você, por exemplo, aqui onde eu moro, né? Que é o North Shore, né? É mais família, é mais tranquilo. Aí você também pode ir para o outro lado, que Burnaby, que é super legal, com uma infraestrutura incrível. Você já baixa o custo de vida. E assim vai. Tem muita opção, né? Então, assim, convidar todo mundo aqui, Rafa, não pode perder o Canadá Summit, né, da 3RA, em que você vai ter todo esse tipo de informação. É um evento criado, né, pela 3RA até um pouco antes da pandemia, né? A gente transformou num evento online antes da pandemia porque a gente sabia da quantidade de informação que a gente consegue te passar online, coisa que num evento de algumas horas ali presencial a gente não consegue. Então, nós vamos ter a nossa querida Rafa apresentando os programas do Alexander College, diversos cursos fantásticos, um custo-benefício incrível, né? Você vai ter acesso a uma biblioteca de vídeos da 3RA com diversos assuntos muito importantes para a sua venda para o Canadá. Então, não perca. É gratuito, 100% online. É só entrar em 3ra.ca/summit. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui debaixo na plataforma que você estiver vendo. Só quem estiver online, quem estiver ao vivo agora no Instagram, que não tem, né, aí escrito para você. Mas é muito simples. 3ra.ca/summit. Esse summit é com 2 M's. Se inscreva, não perca. Lá você vai ter acesso às datas, aos horários. Se programe, né? Mudar para o Canadá, vir estudar no Canadá, deverá ser o maior projeto da sua vida. Então, se prepare para ele. A informação de qualidade vai te fazer economizar e transformar o seu projeto em algo viável, né, econômico e real, né, Rafa? Sim, com certeza. É muito importante participar do evento, né? A gente já... É o segundo ou o terceiro evento esse ano, Chico? Terceiro já, né? Terceiro esse ano. Todos foram muito legais, cheios de informação, então super vale, pessoal. Aproveita a oportunidade. Rafa, eu vejo ali, às vezes a pessoa no primeiro dia, a pessoa vem, ela começa a fazer as perguntas, ela está crua. Aí eu vejo aquelas perguntas bem cruas, né? A pessoa não sabe, tipo, preciso de visto para ir para o Canadá? Sim. Né? Aí no segundo dia, a mesma pessoa está fazendo pergunta de nível avançadíssimo. Ou seja, em 2 dias ali, ela aprendeu mais do que ela aprenderia em 1 ano. De pesquisa, né? É tudo entregue assim, na mão, né? Exatamente. Todas as informações. Então, assim, não perca, como eu falei, é gratuito, né? É 100% online, 3ra.ca/summit. A nossa querida Rafa vai estar lá, diversas das melhores instituições públicas e privadas do Canadá também vão estar para te passar informação para te ajudar a vir para o Canadá da melhor maneira possível. Não é isso, minha querida Rafa? Com certeza, pessoal. Estou animada, vejo vocês lá, se inscrevam, não percam tempo, porque é um projeto muito importante. Foi o projeto da minha vida, então com certeza é o projeto da vida de muita gente também. Também, né? Um dia, naquela época não existia 3RA para passar. Para mim já existia, né, Chico? Né? Para mim já existia 3RA. Para vocês já existia, né? Eu no evento, eu, inclusive, conto um pouco da minha história para vocês entenderem o quanto a informação é importante. Na minha época não existia essa informação de tanta qualidade assim, né? Rafa, muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço, evento, Chico. Né? A você que está nos assistindo aí, muito obrigado e nos vemos no evento. Não perca, 3ra.ca/summit. Esse summit aí é com 2 M's. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.